Olá, amigos, ouvinte da Palavra de Deus, Pastor Esther, pedindo para vocês abrir o livro de Primeiro Coríntios, capítulo 9. E versículo 6. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre perseguição do povo de Deus. E vocês sabem que a palavra de Deus é tudo. Então pegue uma caneta, pegue um livro sagrado, abra 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, porque o apóstolo Paulo está fazendo algumas perguntas para nós. E depois você raciocina, depois do seu raciocínio funcionar, você mesmo pode dar a resposta. Você é quem decide o que é certo e o que é errado. Ele quis dizer aqui no versículo 6, só eu e Barnabé não temos o direito de deixar o trabalho. Porque o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. Ele era Saulo de Tarso. Pois ele teve um encontro com Jesus lá na estrada de Damasco e ele se tornou o apóstolo Paulo. Ele não foi apóstolo porque ele andava com os 12 discípulos, porque ele nunca andou com os 12 discípulos. Na jornada, de vez em quando, ele encontrava com Pedro, mas a verdade é que com os 12 discípulos ele nunca andou, e nem com Jesus, porque ele perseguia o povo de Deus. Mas Jesus fez dele um apóstolo a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo lá na estrada de Damasco. Então aqui, lá na estrada de Damasco, ele decidiu largar tudo, porque a ordem que ele tinha era de matar os cristãos, os últimos cristãos que tinha ali na cidade de Damasco. E ali ele conheceu o poder de Deus, ele conheceu a luz de Jesus Cristo, a luz de Jesus Cristo entrou no entendimento dele, teve uma visão, e ali ele começou uma nova vida. Então aqui ele faz uma pergunta, então eu não posso deixar o meu trabalho, deixar meu emprego, deixar tudo aquilo que eu fazia para obedecer a homens, para obedecer a leis, para agora que eu conheço Jesus Cristo eu poder obedecer a palavra dele, obedecer a visão que eu tive lá na estrada de Damasco, eu ser transformado pelo poder de Deus, aquela cegueira que eu tinha na mente que ter caído por terra. Então agora eu quero perguntar para vocês, eu posso deixar meu emprego? Eu e Barnabé temos esse direito? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do seu gado? Eu digo isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei, no tempo que eu servia a lei, obedecia a lei, ele está falando. Estava escrito que não se atará a boca do boi enquanto ele puxa o arado. Todo mundo vive do seu trabalho, todo mundo vive do seu emprego. Se eu fui contratada pelo reino de Deus para evangelizar, para pregar, eu vou viver daquilo que eu estou fazendo, não é mesmo? E aqui ele está falando, porventura tem Deus mais cuidado do boi do que de nós? Não, porque depois o boi ele vira churrasco e a gente coloca na mesa e nós comemos, não é mesmo? Então Deus cuida mais de nós do que de gados. Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então, aquele que lavra a terra, aduba a terra, planta a semente, tem que ter esperança de colheita. Não é mesmo? Aquele que cria um gado, espera ele crescer para ter o direito de poder beber o leite dele. Não é mesmo? É assim que ele estava explicando aqui para o povo e estava fazendo pergunta. Você entendeu? Se nós semeamos coisas espirituais,
Será muito que vos recolhemos as carnais? Será muito que vocês entrem dentro da casa do Senhor, dê uma oferta, dê um dízimo? E com essa oferta, esse dízimo, a gente poder manter a luz acesa do ambiente, manter o lugar limpo, as faxineiras pagas, os produtos de limpeza em ordem. Você chega, entra na casa de Deus, vai lá, ocupa o banheiro, lá tem papel higiênico, você gasta, você puxa, descarga, a água vai embora, a luz fica o tempo todo acesa, e você usa o detergente, lava a mão, enxuga com as toalhas. Tudo isso você não raciocina que custa caro. Tem que ser através da oferta e do dízimo. Como é que você vai andar em dia se você é contra o dízimo e contra as ofertas? Se você não quer ter compromisso com Deus nessa área? Eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas quem entrega a vida para Jesus tem discernimento, entendimento. Jesus ama nós. Mas nós temos que ter raciocínio daquilo que nós estamos ocupando. Você vê que o estacionamento da igreja fica aberto, você chega e estaciona seu carro. Aqui em São Paulo, qualquer lugar que a gente vai estacionar o carro, a zona azul custa R$4. Quando você não tem zona azul, que tem só estacionamento mais barato por 1 hora, ele cobra R$10, R$15. E aí, quando você vai colocar uma oferta lá na salva, ou no gasofilaço, ou no altar, você coloca o que tem, porque ninguém está obrigando você a ofertar. Se você também não tiver oferta, fica lá do mesmo jeito. Pega um fiozinho de cabelo e coloca na salva que Deus vai te honrar. Você vai falar para ele, olha Deus, como eu não minto para o Senhor, então eu vou deixar aqui na salva isso daqui, porque eu não tenho um centavo para te colocar aqui como oferta. Mas eu tenho a minha vida aqui neste lugar, aqui para me ouvir a tua palavra, e não para me ficar reparando quem dá mais, quem dá menos. Não é mesmo? Porque administrar a casa de Deus não é barato, não. Pagar telefone, pagar televisão, rádio, abrir lugar para cuidar dos drogados, abrir orfanato para recolher as crianças abandonadas. Você acha que isso daí vem de onde? Vem dos dízimos e as ofertas. Os asilos dos velhinhos foram abandonados e que a gente recolhe para cuidar. Isso vem de onde? Pois é, Jesus já está voltando. E você tem que ter compromisso e fidelidade com Deus. Porque se você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos será acrescentado. Entendeu? As demais coisas vos será acrescentado. Olha o que o Senhor diz aqui, em Atos, capítulo 5. Grava, pega uma caneta e grava. Foi no Novo Testamento que isso aconteceu. Se eu for ler o Velho Testamento, Abraão já era dizimista. Desde Abraão era dizimista. Jacó fez um voto ao Senhor. Se o Senhor for comigo e tudo que o Senhor me der, eu te dou os dízimos e as ofertas. Homens de Deus e mulheres de Deus, eles fazem propósito diante de Deus. Eles fazem aliança com Deus. De ser fiel, de ser dizimista, de ser ofertante, de fazer voto na casa do Senhor. E não de chegar lá, sentar e fazer igual os fariseus, os hipócritas, as raças de víbora, os religiosos. Certo? Que chega lá, senta e fica só de olho no gasofilaço, igual Judas. Judas, ele cuidava do gasofilaço, do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E ele ficou tão fissurado por dinheiro, tão fissurado, que ele vendeu Jesus por 10 moedas de prata. E o final dele foi triste, foi suicídio. Às vezes você não é dizimista, não é ofertante, mas você está com espírito de loucura aí, devendo para todo mundo, não tem dinheiro para pôr comida na mesa, não tem dinheiro para pagar luz, água, telefone, não tem ânimo, coragem dentro do peito para sair à luta, para guerrear, e o que ganha é pouco, e o que ganha ainda também some tudo. Some tudo. Sabe por que some tudo? Porque a sua aliança com Deus, ela está corrompida. E você precisa refazer a aliança com Deus. Precisa refazer, porque você está no meio do povo de Deus. Você chega lá, em vez de você se alimentar da palavra de Deus, você fica ruminando com calúnia, com fofoca. Lá no Jardim do Éden também a serpente caluniou Deus.
A Eva ficou encantada com uma serpente que fala e ele fez a cabeça dela e caluniou Deus. Disse que Deus estava mentindo, que ela podia comer daquela árvore lá sim, porque aquela folha, aquela árvore tinha um fruto, e o fruto era do conhecimento do bem e do mal, que se ela comesse ela ficava igual a Deus, seduzindo ela com palavras. E ela comia e viu que não morreu. Um dia ela chegou, foi lá onde Adão estava trabalhando, e o que ela disse para Adão? Adão, olha, Deus olha para mim, eu estou morta. Ele falou, não, você tem certeza? Olha direitinho para mim, eu morri? Ele falou, não morreu. Por que ela não morreu? Porque Deus não tinha compromisso com ela, Deus tinha compromisso com Adão. Quando ela falou isso, que ela estava lá embaixo comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, mexido numa árvore que Deus não queria que ela mexesse, ele devia ter falado, olha, é o seguinte, se aparta de mim que na virada do dia Deus vai vir conversar comigo e eu vou falar para ele o que foi que você fez. E ele que decida pela tua vida. Mas não, é verdade, então ele mentiu para nós, como que pôde ele ser tão injusto desse jeito e fazer isso com... Deixa eu experimentar esse fruto. Ele foi de livre e espontânea vontade, ela não pôs revólver na cabeça dele, não. E ele comeu, e como Deus tinha feito uma aliança com ele, tinha feito um compromisso com ele corrompeu esse compromisso e a potestade de anjos malignos atacou o jardim do Éden. E houve toda essa presepada que você vê aí acontecendo na face da terra. Mas veja aqui no Novo Testamento, Atos, capítulo 5 e versículo 1 em diante. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Os dois entraram em aliança e concordaram. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Aí disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-o, não ficaria para ti. Porque tudo aquilo que você retém, não fica para você, porque Satanás devora tudo. Então, guardando, não ficaria para você. E vendida, não estava em seu poder mais. Por que formaste esse desígnio, essa astúcia, essa maldade dentro do teu coração? Por que você deixou a serpente do inferno falar na tua cabeça e dominar você? Por que você deu lugar para o inimigo? Por que você parou de dizimar? Por que você parou de ofertar? Por que você parou de fazer oferta no altar? É porque os pastores, os bispos, os apóstolos, eles não têm direito de tomar banho, usar sabonete, eles não têm direito de ter compra em casa, eles não têm o direito de andar de sapato, nem de terno, eles não têm direito de ter um carro, eles não têm o direito de... Digno é o trabalhador do seu salário. Não se ata a boca do boi enquanto se puxa o arado. Quem trabalha no altar, quem deixou todas as suas profissões para estar ali no altar... Eles vivem do altar, mas eles são administradores que têm que fazer investimento no reino de Deus e eles estão fazendo investimento no reino de Deus. Agora, quem vai crescer igual rabo de cavalo vai ser aquele que deixou a serpente falar mais alto do que Deus dentro do seu coração, dentro da sua mente, e deixou de ofertar e deixou de dizimar. Porque olha o que aconteceu aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Olha aqui, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e grande temor sobreveio sobre toda a congregação. E levantando-se os presbíteros, os mancebos, os homens que estavam ali dentro da congregação, cobriram o morto e transportaram para fora do templo e o sepultaram. Mas não demorou muito tempo. Chegou quem? Olha aqui, passado um espaço de tempo, quase de 3 horas, entrou também a mulher dele, não sabendo o que tinha acontecido lá dentro da congregação. Aí disse Pedro, dize-me,
vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, é portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre você e o seu esposo, vocês dois macuminaram, fizeram aliança e concordaram em tentar o Espírito Santo? Porque isso é tentar o Espírito Santo. É tentar o Espírito Santo. Eis aí a porta, os que sepultaram o seu marido, também vão sepultar vós. Amados, às vezes você fica se matando, correndo, pegando empréstimo, correndo atrás de agiota, o dinheiro que você tem, tudo acaba, porque você retém. Porque tem aqueles que vão à igreja, mas eles não têm o que colocar. Então eles levam uma moedinha de 10 reais, R$1, porque ali ninguém é obrigado a ofertar. Ali não é igual aqui as ruas de São Paulo, cheia de assaltante à mão armada, e que cada esquina tem um multante, uma pessoa que multa você. Toda vez que você vai fazer a correção do seu carro, pagar IPVA, tem lá não sei quantos de multa, assalto à mão armada, cada esquina tem um. Quer dizer que você pode pagar as multas, tudinho que esse povo coloca de câmera, você pode pagar tudo, você pode pagar imposto, você pode ser explorado, pode pegar seu dinheiro, pode jogar em fazer ginásio, em tirar dinheiro dos militares, dinheiro dos médicos da saúde, pode tirar, pode assaltar você quando você quiser. Mas sabe por que isso acontece? Você quer saber por quê? Abre Malaquias. Abre Malaquias capítulo 3 e o versículo 8. Presta atenção, porque você não gosta de ser roubado, não gosta de ser assaltado, não é mesmo? Fica se fazendo de vítima. Mas olha por que isso acontece no seu lar, na sua casa, no seu carro, na sua família, no seu armazém, no seu armário. Olha, porque você rompeu uma aliança com Deus de fidelidade, você rompeu um compromisso com Deus. Você vai na igreja, senta na igreja, ocupa tudo ali que tem direito de ocupar, porque tudo ali é de graça, até a palavra de Deus aqui, ó, a gente está anunciando, ela é gratuita. Não é mesmo? Então vamos rapidinho, porque já vai encerrar o meu tempo e vou ler essa passagem aqui para você. Roubará o homem a Deus? Deus está fazendo uma pergunta. Todavia vós me roubaste. Lembra, grifa, vê esse vídeo novamente, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Em que te roubamos, você pergunta? Nos dízimos, nas ofertas, alçada. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubaste a mim, vós e todas as nações. Trazei, olha o que Deus dá de conselho para você. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu abrirei a janela do céu e vos derramarei bênção sem medida tal. E dela vos advinha a maior abastança. Maior abastança. E por causa de vós, por causa da sua obediência, do seu respeito pela palavra de Deus, por causa do seu caráter, da sua personalidade para com Deus, por causa de vós, eu repreenderei o devorador, para que ele não consuma o fruto da terra que você fez a plantação, e a vide do campo sua, a sua casa não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, um reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. Jesus já está voltando. Jesus está voltando. E o que ele quer? Ele quer abrir os teus olhos para que essa praga dessa maldição aqui, ó, que aconteceu em Atos dos Apóstolos, não te traga uma morte espiritual. Aí tudo que não presta começa a acontecer dentro da tua casa, do teu lar, da tua família. Porque faltou temor a Deus, faltou respeito a Deus. Então você aceitou Jesus, Jesus vem, todo dia ele faz uma limpeza na tua vida através da palavra de Deus. E você quer desprezar a palavra de Deus. Isso não pode acontecer. Você tem que sair de cima do muro. Um pensamento dividido, uma casa dividida, ela não subsiste. Ela cai, vai chegando um tempo que você vai se tornando um espírito maligno de incredulidade, um anticristo, que só critica, calunia, é um fariseu, vira uma raça de hipócrita, vira um religioso, que frequenta a igreja, mas nunca sai da mesmice.
Entendeu? Então Deus quer mudar essa história na tua vida. Deus quer mudar essa história nas nossas vidas. Nós precisamos ser fiel a Deus, sim. Porque os investimentos que são feitos através dos dízimos e das ofertas nas obras do Senhor, quando Cristo voltar, a gente vai ter que prestar conta a Ele. E ai daquele que está agindo de forma errada com aquilo que você está ofertando e está dizimando. Não importa, você está sendo fiel para Deus, não é para homens. Agora, o que o homem está fazendo de errado, isso daí você não deve nem olhar. Porque senão você se desvia de Deus. Mas em nome de Jesus eu quero abençoar a sua vida agora, tá? Abençoar a tua casa, o teu lar, que você refaça aliança com Cristo, que você volte a dizimar e ofertar, que você volte a ser fiel à palavra de Deus. Deixe esse espírito profético da palavra de Deus fazer morada no teu coração, porque um coração alegre, ele formoseia o rosto, tá? Senhor Deus, abençoe esta casa, esse lar, Pai, eu profetizo, Pai Celestial, vitória sobre esta casa, sobre este lar, esta família, Pai. Ó Deus de Israel, eu ligo aqui na terra, Pai Celestial, e ligo no céu as bênçãos do Senhor, a janela do céu aberta sobre a casa desse teu filho, que se coloca diante de ti em arrependimento e te pede perdão pelas falhas, pelos erros e por tudo que tem feito de errado. Senhor Deus, venha com teu sangue, Deus de Israel, e passa sobre a vida dessa pessoa. Senhor dos exércitos, agora nós desligamos aqui na terra tudo quanto é praga, tudo quanto é maldição, tudo quanto é inveja, tudo quanto é olho gordo, tudo quanto é feitiçaria, tudo quanto é voodoo, macumbaria. Nós desligamos aqui na terra e está desligado no céu, Pai, para que a chuva seródia venha sobre a vida desta família. No nome de Jesus. Quero abençoar a vida de vocês e quero dizer a vocês que este conselho dado pela palavra de Deus é para mim, é para você. E olha, Jesus te ama. Eu também. Quero sempre poder ter a oportunidade de semear essa palavra numa terra fértil, uma terra produtiva, que dá lugar ao Espírito Santo, que dá lugar à palavra de Deus. E é isto, tá? Um beijão para vocês todos, que Deus abençoe e vamos aguardar a próxima oportunidade que eu vou poder novamente orar com vocês e ler as Escrituras Sagradas para vocês. Jesus abençoe. Paz seja convosco. Se Jesus não voltar, estaremos unidos, juntos, para continuar falando a verdade de Deus. E se Ele voltar, nos encontraremos na glória, nos encontraremos no céu. Porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Quando Deus fala aqui, ó, Ele cumpre o que Ele fala. Tá bom? Um beijo para vocês todos. Jesus abençoe.